Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje, a gente vai aprender um pouco mais sobre os substantivos masculino e feminino e o plural e o singular. E também vamos relembrar um pouco dos adjetivos. Então, vem comigo! Singular e plural. Na língua portuguesa, temos dois modos de flexão no número dos substantivos, ou seja, o singular e o plural. Vejamos agora cada um deles. Singular e plural. Na língua portuguesa, há dois modos de flexão de número dos substantivos, o singular e o plural. Vejamos cada um deles. O singular é quando o substantivo representa apenas um ser, um objeto ou um grupo de seres ou objetos. Dizemos que ele é singular. No plural, quando o substantivo representa mais de um ser, objeto ou um grupo de seres e objetos. Dizemos que ele é plural. Vejamos agora a flexão de algumas frases do singular para o plural. Então, me acompanhem aqui. A casa pegou fogo e ficou toda destruída. No plural, as casas pegaram fogo e ficaram todas destruídas. No singular, a viagem foi maravilhosa. As viagens foram maravilhosas. O aparador de grama queimou. No plural, os aparadores de grama queimaram. Agora, na página 14, na seção Palavras de cá para lá, nós temos aí os substantivos no singular e plural. Então, vamos treinar para identificar os substantivos no plural e no singular. Número 1, releia o trecho a seguir e faça o que se pede. Veja só, trouxe a cesta cheia de passarinhos, a cabaça repleta de leite de antílope e uma serpente do tamanho do bastão. Nessa frase, na letra A, pede para pintar os substantivos que nomeiam os animais. Então, vamos lá. Passarinhos, antílope, serpente. Muito bem. Agora, copie as palavras que você pintou nos espaços adequados. No quadro, aonde indica apenas um ser, e do outro lado, as palavras que indicam mais de um ser. Então, vamos lá. Quais dessas palavras que você pintou que indicam apenas um ser? Antílope, serpente. Muito bem. Agora, quais dessas palavras que você pintou no quadro acima que representa mais de um ser? Muito bem, passarinhos. Agora, seguindo aqui pela página 14, ainda no plural e no singular, relembrando, singular é quando a palavra indica apenas um ser. No caso da figura, da imagem, a serpente. E no plural, quando indica dois ou mais seres. No caso ali, os passarinhos. Vejamos agora as atividades da página 15. Complete a legenda das imagens com o singular e o plural dos nomes. Então, no singular é o leão, porque é um leão apenas, então é o leão. E no caso da segunda imagem é os leões. Muito bem. Na figura abaixo nós temos as serpentes, que está no plural, porque são duas serpentes, e ao lado nós temos uma serpente. Então é a serpente. Muito bem. Seguimos aqui ainda continuando na página 15, nós temos a lebre, porque nós temos apenas uma lebre na foto, e ao lado dela nós temos duas lebres, então no plural ficaria as lebres. Logo abaixo nós temos os baobás, nós temos mais de um, então é os baobás. E na figura ao lado nós temos um baobá apenas, então é o baobá. Muito bem. Na página 16, os substantivos também podem ser classificados em masculino e feminino. Sendo masculino, esse substantivo, é possível colocar a letra O antes dele, ou seja, o artigo O. Por exemplo, o gênio
e o leão. Se o substantivo for feminino, é possível colocar a letra A, ou seja, o artigo A diante dele. Por exemplo, a lebre, a serpente. Vejam os exercícios agora na página 16, substantivo masculino e feminino. Número 3, releia esta frase. A lebre, que de boba não tinha nada, decidiu procurar o gênio da selva. Letra A. As palavras destacadas são substantivos, pois nomeiam seres, ou adjetivos, pois indicam qualidades dos seres. Vamos pensar. O que vocês acham? Bom, se você falou que é os substantivos, pois nomeiam seres, você acertou. Agora, na letra B, pede para circular as palavras que vêm antes de lebre e antes de gênio. Quais são essas letras que aparecem antes da palavra lebre e antes da palavra gênio, pessoal? O A e o O. Muito bem, ficaria a lebre e o gênio para distinguir o masculino do feminino. Então, nós usamos o artigo a e o artigo o para definir o gênero masculino ou feminino. Seguindo pela página 16, nós temos a letra C que diz o seguinte: agora, reescreva a frase trocando o substantivo lebre pelo substantivo leão. Faça as adaptações necessárias. Então, vamos ver como que ficaria a frase se ao invés da lebre nós colocássemos o substantivo masculino leão. Então, vamos pensar? Vejam só. O leão, que de bobo não tinha nada, decidiu procurar o gênio da selva. 4. Organize os substantivos da atividade 2 nos quadros a seguir. Então, vamos lá separar nos quadrinhos as palavras masculinas e femininas. Então, como ficaria aí? Leão, baobá. E as palavras femininas agora? Lebre, serpente. Na página 17, nós temos mais um pouquinho de definições sobre os substantivos. Os substantivos que nomeiam pessoas e animais quase sempre apresentam as duas formas. Uma para indicar os seres do sexo masculino e outra para indicar os seres do sexo feminino. Então, observe alguns exemplos. Macaco, macaca. Leão, leoa. Elefante, elefanta. Na página 17, nós temos uma frase. A lebre estava com sorte, porque pouco depois chegou uma antílope fêmea para beber água. Em alguns casos, não existem palavras específicas para nomear as fêmeas e os machos de uma espécie. Para diferenciá-los, acrescentamos os termos macho ou fêmea ao lado do substantivo. Então, vamos pensar em que outros animais nós nomeamos dessa forma, como macho e fêmea. Então, eu tenho alguns exemplos aqui para vocês. Lebre macho, lebre fêmea. Antílope macho, antílope fêmea. Cobra macho, cobra fêmea. Girafa macho, girafa fêmea. Bem, turminha, agora nós faremos uma pausa no vídeo para fazer a leitura do conto A Aranha e o Galo. Depois que você concluir a leitura, realize as atividades da página 18 e 19 com a interpretação desse conto. E depois, retorne. Eu te espero. Bom, turminha, agora que você já leu o texto, o conto da Aranha e o Galo, você respondeu também a interpretação. Nós vamos retomar aqui a apostila nos adjetivos. Lembra que eu falei para vocês que nós iríamos retomar os adjetivos? Então, lembrando que os adjetivos são as palavras que indicam características dos substantivos. Observem. A aranha preguiçosa só queria cantar. A aranha é o substantivo e preguiçosa é o adjetivo atribuído à aranha, ou seja, é a característica dela, a aranha preguiçosa.
Assim como os substantivos, os adjetivos também podem ser classificados em singular e plural e ainda em feminino e masculino. Os adjetivos concordam com os substantivos, ou seja, no exemplo, a aranha preguiçosa ficaria as aranhas preguiçosas. Então, o adjetivo acompanha o substantivo nesse caso. É feminino, o adjetivo também vai ser feminino. No caso de porco-espinho cauteloso, seriam porcos-espinhos cautelosos. Masculino e o adjetivo referente a ele, cauteloso, também se referindo ao masculino, só que no plural. E se você tem um aplicativo do QR Code no seu celular, acesse para jogar o jogo dos substantivos e adjetivos. É super divertido, pessoal! Na página 22, nós temos um trecho do conto A Aranha e o Galo. Vamos reler? Os dois tiveram uma conversa séria, pediram conselho à tartaruga, que ali era a mais velha e a mais sábia de todos, e decidiram contar a verdade ao galo. Agora, realize as atividades da página 22 e conclua essa atividade sobre os adjetivos. E por hoje é só. Um beijo e até breve!